caminhoneiro oferece carona à viúva e revela um segredo chocante sobre o passado dela. Era uma tarde quente no sertão nordestino. O sol ardia como um pão fresco no forno, queimando a pele de quem ousasse sair de casa. Samuel, um caminhoneiro solitário que viajava por aquelas estradas empoeiradas, avistou uma figura à beira da estrada. Clara, viúva, com o olhar cansado e os cabelos desgrenhados ao vento, ela erguia a mão, buscando ajuda. Algo na sua fragilidade o tocou. Ele parou o caminhão, seu coração pulsando com a expectativa de uma nova companhia. Enquanto Clara subia, o cheiro do asfalto quente misturava-se com a poeira levantada pela moto do caminhão, criando uma atmosfera densa de saudade e esperança. Samuel viu a bagagem dela, um antigo porta-retrato empoeirado e uma bolsa surrada. O caminho prometia não ser só uma viagem, mas uma jornada de memórias. "Eu sou Samuel", disse ele, por cima do barulho do motor. O sorriso dela era tímido, mas havia uma luz nos olhos. "Eu sou Clara. Obrigada por parar." A partir desse momento, a estrada se abria como um livro em branco, enquanto eles compartilhavam histórias. Samuel falou sobre as longas noites na estrada, as estradas desertas e os desafios de ser caminhoneiro. Clara, por outro lado, revia fixamente para a estrada, tentando pesar as palavras. O silêncio na cabina se fez ensurdecedor. Éramos amigos íntimos. O ar carregou um choque que Clara nem sabia que estava prestes a sentir. Ela sentiu um aperto no peito. O que mais esse homem ocultava? A viagem prosseguiu, mas a tensão cresceu. As lembranças se entrelaçavam com questionamentos, e a expectativa de um instante chocante pairava no ar. Eles já haviam cruzado o que parecia ser um deserto de emoções, mas um obstáculo inesperado apareceu adiante. Um acidente bloqueava a passagem, carros amontoados e gritos distantes. A estrada se fechava como um labirinto. "Precisamos desviar", disse Samuel, a voz firme porém nervosa. Clara hesitou. A desconfiança brotou como erva daninha. O que mais ele não tinha contado? O que tinha a ver com o passado dela? O coração dela acelerou. Um embate de dor e um desejo reprimido de saber a verdade. Era possível que o homem que partira, o amor da sua vida, carregasse segredos obscuros. Samuel olhou para ela, e um momento silencioso se formou entre eles. Um campo minado de emoções, a ponto de explodir. Clara sentiu o nó na garganta apertar. E se o que ele sabia fosse a chave para um novo entendimento sobre a história de amor que vivera? E se, ao mesmo tempo, fosse um golpe mortal ao que restava de sua coragem para seguir em frente? As horas de viagem tornavam-se um labirinto de revelações e sentimentos não ditos. Entre a dor e a esperança, Clara olhava para Samuel, esperando que o próximo passo os levasse à verdade. Mas o que mais viria à tona? E até que ponto Samuel estaria disposto a ir para ajudá-la? As respostas pairavam no ar como poeira na estrada quente, esperando para serem descobertas. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa. Incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A viagem continuava e o ar na cabine do caminhão estava carregado de tensão. Samuel e Clara trocavam olhares significativos, cada um lutando com seus próprios demônios.
Enquanto desviavam do engarrafamento, o silêncio entre eles era um campo minado. Uma parte de Clara queria saber mais, mas outra parte a alertava para a fragilidade de toda aquela situação. Samuel girou a direção, e a estrada se transformou numa trilha estreita coberta por arbustos. Um novo cenário tomava forma, mas a tensão permanecia viva. Você sempre falou sobre seu marido. Ele era um bom homem? Perguntou Samuel, tentando quebrar o gelo. Ele era tudo para mim. Clara respondeu, mas a sombra de insegurança em sua voz não passou desapercebida. Por quê? Você sabe algo a mais sobre ele que eu não sei? Havia uma chama de esperança e temor em suas palavras. Samuel hesitou. Algo o impedia de continuar. Podia sentir o peso da verdade, uma verdade que poderia despedaçar o mundo de Clara. Antes que pudesse responder, um estrondo alto ecoou pela estrada e o caminhão sacolejou. Samuel freou bruscamente e o som de metal se espalhou pelo ar. Clara segurou a alça do porta-luvas, o coração disparado. O que foi isso? Ela olhou para fora, mas o que viu a fez gritar. Um veículo vinha em direção oposta, descontrolado e num instante de inevitabilidade, desgovernado, colidiu com o caminhão de Samuel. A batida foi brutal, implacável. Clara sentiu a cabine tremer como um tambor, e sua visão se misturou entre a fumaça e o caos. Tudo que havia ao redor se tornou um borrão. O cheiro de gasolina e metal retorcido invadiu suas narinas. Samuel estava atordoado, mas conseguiu abrir a porta e puxá-la para fora. Vamos, temos que sair daqui. Ele ajudou Clara a se levantar, mas o pânico já tomava conta. Assim que pisaram na estrada, uma mulher surgiu do carro batido, gritando descontroladamente. Clara congelou. Carlão, não! O grito rasgou a atmosfera tensa, e Clara, em choque, virou-se para Samuel. Carlão! O nome lhe soou familiar, como um eco distante que balançava suas emoções. O que estava acontecendo? Por que aquela mulher gritava pelo marido que ela acreditava ter perdido? A mulher desabou no chão, um lamento profundo e doloroso. E Clara segurou a mão de Samuel com força, o coração acelerando. Quem é essa mulher, Samuel? Sua voz tremia. O que está acontecendo? Samuel estava tão branco quanto um lençol. Ele olhou para Clara, e a expressão dele mudava a cada milésimo de segundo. Clara, eu tenho que te contar a verdade. Eu não era apenas amigo do seu marido. O ar parecia estagnar. O tempo parou. Clara sentiu um nó na garganta. O que mais ele ia dizer? Forçando a respiração entrecortada, ela conseguiu perguntar. O que você significa com isso? E nesse momento, a verdade, obscura e aterradora, transpareceu no olhar de Samuel. Carlão não era quem você pensa que ele era. Eu sou o verdadeiro responsável por tudo que aconteceu naquela noite. As palavras escorregaram como veneno, e o mundo de Clara se desfez em 1000 pedaços. O que mais havia para se descobrir? O que era real e o que era mentira? O peso da revelação pairava entre eles, como uma tempestade prestes a estourar. Ela sentia a vida escorregar entre os dedos, a verdade tão crua que mal conseguia aguentar. E então, o grito da mulher ecoou novamente, entrelaçando-se com a dor de Clara. A estrada, antes um caminho de esperança, agora parecia estar cercada por sombras. O que ia acontecer agora? A realidade estava desmoronando, e Clara estava prestes a descobrir segredos que nunca imaginou que existissem. E naquele momento, em meio ao caos, ela percebeu que tudo estava prestes a mudar para sempre. Clara estava paralisada, o mundo ao seu redor se desintegrando em pedaços. O grito da mulher ecoava na sua mente, cada nota um golpe mais profundo. Carlão! A palavra escapou dos lábios dela como um sussurro. Samuel estava pálido, a expressão de terror em seu rosto. O que mais ele sabia? O que estava acontecendo? A mulher, ainda chorando no chão,
se levantou com uma força que Clara não esperava. Havia algo nos olhos dela que parecia familiar. Uma mistura de raiva e desespero. Você sabia. Você estava com ele. A mulher apontou para Samuel, sua voz carregada de veneno. E você, Clara, sua traidora. O coração de Clara disparou, e ela olhou para Samuel, buscando respostas. O que está acontecendo? Que história é essa? O caos ao redor dele se desvanecia, tornando-se distante. Tudo o que importava estava naquele momento, entre eles, como uma tempestade prestes a estourar. Samuel respirou fundo, e o cheiro de fumaça enchia suas narinas. Clara, eu juro que eu ia te contar tudo. Eu queria te proteger. Ele estava hesitante. Cada palavra uma luta. Carlão, ele deve ter suas razões. Não é como você pensa. As mãos de Clara tremiam e uma onda de emoções a tomou de assalto. Razões? Você fala como se ele estivesse vivo. Ele morreu por sua causa e a revelação deslizava no fundo de sua alma como um corte profundo. Clara sentiu as forças a abandonarem. A verdade estava começando a se revelar e cada peça do quebra-cabeça parecia mais dolorosa. A mulher que havia gritado, agora, se aproximava, com o olhar fixo em Clara. Ele não merecia o que aconteceu. Ele amava você, mas você nunca viu quem ele era de verdade. As palavras eram facas, cravadas no peito de Clara. Quem ele era? O questionamento escapuliu, sufocado. As lágrimas deslizavam por seu rosto. Ela não queria acreditar no que estava ouvindo. Como assim? O homem que sempre amou poderia ter uma vida escura, um passado que ela desconhecia completamente. Samuel, já fora de si, se virou para a mulher. Chega, não é hora de brigas. Precisamos de ajuda. Temos que sair daqui. O que você quer que eu faça? A verdade virá à tona, de uma forma ou de outra. A mulher agora estava em choque, a raiva momentaneamente esfriada. Você vai se arrepender de ter dito isso, Samuel. Eu não sou a única que sabe a verdade. O pânico cresceu em Clara e um vírus de dúvida começou a consumir sua mente. O que mais poderia existir nas sombras do passado do marido? Antes que qualquer um pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um grito gutural que parecia vir do além. Clara virou-se para ver um grupo de pessoas correndo em direção ao acidente, olhos arregalados de pavor. Entre eles, uma figura familiar. Era Antônio, o irmão de Carlão. Clara, o que você está fazendo aqui? Antônio parecia estar em choque. Ele olhou para a mulher chorando no chão, e um relâmpago de compreensão atravessou seu rosto. Você estava com ele? A indignação se misturava à dor. Samuel, você não pode ter feito isso. Fiz o que tinha que fazer. Ele estava em risco e era a única opção. Samuel estava no limiar, suas emoções explodindo. Clara sentiu tudo ruir. As mentiras, as traições, tudo começava a se unir. A atmosfera tornou-se insuportável. Clara, agora em um abismo de confusão, olhou para Samuel, seus olhos implorando por clareza. Mas ele estava perdido, e pouco a pouco ela percebeu que a verdade era como uma sombra, invisível, mas constante. E enquanto as palavras ecoavam ao redor do acidente, uma nova realidade começava a se desenhar, afetando cada um deles. O que realmente acontecera naquela noite fatídica? O que mais estava escondido sob a superfície? As cartas do passado estavam prestes a ser reviradas, mas Clara sabia que nada do que conhecia poderia prepará-la para o que estava por vir. Clara estava paralisada, o mundo ao seu redor se desintegrando em pedaços. O grito da mulher ecoava na sua mente, cada nota um golpe mais profundo. Carlão? A palavra escapuliu dos lábios dela como um sussurro. Samuel estava pálido, a expressão de terror em seu rosto. O que mais ele sabia? O que estava acontecendo? A mulher, agora mais perto, parecia em chamas, a raiva piscando em seus olhos. Você sabia.
Você estava com ele. O coração de Clara disparou. O que significava isso? Uma parte dela queria fugir, mas outra parte era cativada pela necessidade de entender. O que você está tentando dizer? Clara indagou, a voz tremendo. Carlão não era só seu marido. Sua tonta. Ele era um criminoso. E você nunca percebeu. Eu sabia, eu sempre soube. A mulher apontou o dedo para Samuel. E você sabia, não sabia? Isso é culpa sua. Calma, espera, Samuel gritou. Mas a tensão estava no limite. Enquanto discutiam, homens e mulheres começaram a se amontoar ao redor do acidente. Clara sentiu a pressão aumentando, como se estivesse em um centro de um tornado. Carlão e Samuel eram parceiros. Clara, eles estavam envolvidos em coisas que você nunca deveria imaginar. A mulher atacou. Sua voz enérgica atravessava o ar pesado. O que mais ele poderia estar escondendo? O que ele realmente fazia? O nó em sua garganta apertou. A realidade fica cada vez mais insuportável. Samuel, nervoso, olhou ao redor. Não é assim que as coisas aconteceram. Você não sabe o que nós. Pare de mentir. Você e ele tinham coisas escondidas. O assassino que você diz que era seu amigo. O chão tremeu sob os pés de Clara. Um grito ecoou entre a multidão. Ela olhou para o grupo que se aproximava. E ali, de repente, reconheceu um rosto. Era Renato, o melhor amigo de Carlão. Um homem que ela também considerara próximo. Os olhos de Renato estavam cheios de desespero. Clara, não. O que você está fazendo aqui? Ele se aproximou rapidamente, a preocupação estampada em seu rosto. Você precisa sair daqui. Samuel, você não deveria estar com ela. Renato, o que está acontecendo? O que você sabe? Clara questionou, a voz trêmula, o pânico crescendo. Renato hesitou. Em um instante, o estádio de emoções começou a convergir. Carlão, ele tinha inimigos. Ele estava prestes a contar tudo. E você, Clara, ele nunca ia deixar você saber da verdade. Do que você está falando? As palavras saíram num sussurro desesperado. Renato propiciou uma pausa. Seu olhar vigia a multidão. Carlão foi assassinado, Clara. Foi um acerto de contas. E você estava no meio disso. Ele não foi um simples marido, mas uma peça em um jogo muito maior. Samuel, a frase marcou uma ruptura. Samuel se virou para Renato, interrompendo com uma raiva silenciosa. Cala a boca, você não entende nada. Se eu soubesse disso antes, poderia ter feito algo. Clara sentiu o frio correr pela espinha. Cada novo detalhe a deixava mais perdida. O passado tinha camadas que ela nunca imaginou. Ela começava a entender que as respostas que tanto desejava eram as mais temidas. A multidão murmurou, chocado e intrigado. Olhares se cruzaram, cada um lutando para processar a magnitude do que estava acontecendo. Você está mentindo! Clara gritou, buscando reverter tudo, esperando que tudo fosse uma alucinação cruel. Mas ela sabia que não era. Samuel, em um súbito movimento, pegou o braço de Clara, seus olhos suplicantes. Clara, ouça! A verdade não é simples, mas o que você está prestes a descobrir vai mudar tudo. Eu juro que eu tentava proteger você. As palavras ecoaram na mente de Clara, mas antes que pudesse responder, uma sirene cortou o ar. Carros de polícia apareciam no horizonte, luzes piscando e sirenes ressoando. Verdadeiro caos começou. O que mais estava prestes a ser revelado? Clara sentiu um pânico crescer, a certeza de que tudo estava prestes a desmoronar. O que mais poderia existir nas sombras do passado do marido e do homem que dizia querer protegê-la? A verdade a aguardava em algum lugar no meio daquela confusão. Mas a segurança que sentia estava se esvaindo como areia entre os dedos. E nesse instante, tudo parecia prestes a mudar. Clara estava paralisada. O mundo ao seu redor
se desintegrando em pedaços. O grito da mulher ecoava na sua mente, cada nota um golpe mais profundo. Carlão! A palavra escapuliu dos lábios dela como um sussurro. Samuel estava pálido, a expressão de terror em seu rosto. O que mais ele sabia? O que estava acontecendo? A mulher, agora mais perto, parecia em chamas, a raiva piscando em seus olhos. Você sabia! Você estava com ele! O coração de Clara disparou. O que significava isso? Uma parte dela queria fugir, mas outra parte era cativada pela necessidade de entender. O que você está tentando dizer? Clara indagou, a voz tremendo. Carlão não era só seu marido, sua tonta. Ele era um criminoso. E você nunca percebeu. Eu sabia, eu sempre soube. A mulher apontou o dedo para Samuel. E você sabia, não sabia? Isso é culpa sua. Calma, espera, Samuel gritou, mas a tensão estava no limite. Enquanto discutiam, homens e mulheres começaram a se amontoar ao redor do acidente. Clara sentiu a pressão aumentando, como se estivesse em um centro de um tornado. Carlão e Samuel eram parceiros, Clara. Eles estavam envolvidos em coisas que você nunca deveria imaginar. A mulher atacou, sua voz enérgica atravessava o ar pesado. O que mais ele poderia estar escondendo? O que ele realmente fazia? O nó em sua garganta apertou. A realidade fica cada vez mais insuportável. Samuel, nervoso, olhou ao redor. Não é assim que as coisas aconteceram. Você não sabe o que nós... Pare de mentir. Você e ele tinham coisas escondidas. O assassino que você diz que era seu amigo. O chão tremeu sob os pés de Clara. Um grito ecoou entre a multidão. Ela olhou para o grupo que se aproximava. E ali, de repente, reconheceu um rosto. Era Renato, o melhor amigo de Carlão. Um homem que ela também considerara próximo. Os olhos de Renato estavam cheios de desespero. Clara, não, o que você está fazendo aqui? Ele se aproximou rapidamente, a preocupação estampada em seu rosto. Você precisa sair daqui. Samuel, você não deveria estar com ela. Renato, o que está acontecendo? O que você sabe? Clara questionou, a voz trêmula, o pânico crescendo. Renato hesitou, e em um instante, o estádio de emoções começou a convergir. Carlão, ele tinha inimigos. Ele estava prestes a contar tudo. E você, Clara, ele nunca ia deixar você saber da verdade. Do que você está falando? As palavras saíram num sussurro desesperado. Renato propiciou uma pausa. Seu olhar vigia a multidão. Carlão foi assassinado, Clara. Foi um acerto de contas, e você estava no meio disso. Ele não foi um simples marido, mas uma peça em um jogo muito maior. Samuel, ele. A frase marcou uma ruptura. Samuel se virou para Renato, interrompendo com uma raiva silenciosa. Cala a boca. Você não entende nada. Se eu soubesse disso antes, poderia ter feito algo. Clara sentiu o frio correr pela espinha. Cada novo detalhe a deixava mais perdida. O passado tinha camadas que ela nunca imaginou. O que ela pensava que era amor, agora parecia uma prisão. Ela começou a entender que as respostas que tanto desejava eram as mais temidas. A multidão murmurou, chocado e intrigado. Olhares se cruzaram, cada um lutando para processar a magnitude do que estava acontecendo. Você está mentindo, Clara gritou, buscando reverter tudo, esperando que tudo fosse uma alucinação. Cruel. Mas ela sabia que não era. Samuel, em um súbito movimento, pegou o braço de Clara, seus olhos suplicantes. Clara, ouça, a verdade não é simples, mas o que você está prestes a descobrir vai mudar tudo. Eu juro que eu tentava proteger você. As palavras ecoaram na mente de Clara, mas antes que pudesse responder, uma sirene cortou o ar. Carros de polícia apareciam no horizonte, luzes piscando e sirenes ressoando. E o verdadeiro caos começou. O que mais estava prestes a ser revelado? Clara sentiu um pânico crescer.
a certeza de que tudo estava prestes a desmoronar. Então, em meio à confusão, uma figura conhecida se destacou na multidão. Era Rosa, a irmã de Carlão. Clara a conhecia de vista, sempre tão alegre, mas agora seu olhar era de um desespero quase sobrenatural. Carlão te amava, Clara. Ele nunca te faria mal. Rosa gritou, os olhos lacrimejantes. Nesse instante, Clara percebeu que não era apenas a irmã de Carlão que se aproximava com a verdade. Rosa levantou algo na mão, uma foto. Ela a ergueu para que todos vissem, e Clara, paralisada, aproximou-se. No papel amarelado, havia uma imagem de Carlão ao lado de Samuel, mas não era apenas uma foto qualquer, era uma filmagem. E, enquanto o sol começava a se pôr, Clara viu Carlão olhando diretamente para a câmera. E então ele falou. A voz estava fraca, mas clara. Se você estiver vendo isso, Clara, tem coisas que você nunca soube. Samuel não é quem ele diz ser. O coração de Clara despencou. As palavras de Carlão foram como uma faísca em um barril de pólvora. O que mais estava escondido? Como ela nunca soubera disso? O que Samuel tinha a ver com tudo? Uma onda de choque varreu a multidão. As revelações estavam apenas começando, e Clara sentia que a linha entre o certo e o errado, o amor e a traição, estava prestes a se desfazer ainda mais. E enquanto o vídeo rodava, Clara viu a verdade que poderia mudar seu mundo para sempre. Clara estava paralisada, o mundo ao seu redor se desintegrando em pedaços. O grito da mulher ecoava na sua mente, cada nota um golpe mais profundo. Carlão, a palavra escapuliu dos lábios dela como um sussurro. Samuel estava pálido, a expressão de terror em seu rosto. O que mais ele sabia? O que estava acontecendo? A mulher, agora mais perto, parecia em chamas, a raiva piscando em seus olhos. Você sabia, você estava com ele. O coração de Clara disparou. O que significava isso? Uma parte dela queria fugir, mas outra parte era cativada pela necessidade de entender. O que você está tentando dizer? Clara indagou, a voz tremendo. Carlão não era só seu marido, sua tonta. Ele era um criminoso, e você nunca percebeu. Eu sabia. Eu sempre soube. A mulher apontou o dedo para Samuel. E você sabia, não sabia? Isso é culpa sua. Calma, espera, Samuel gritou. Mas a tensão estava no limite. Enquanto discutiam, homens e mulheres começaram a se amontoar ao redor do acidente. Clara sentiu a pressão aumentando como se estivesse em um centro de um tornado. Carlão e Samuel eram parceiros, Clara. Eles estavam envolvidos em coisas que você nunca deveria imaginar. A mulher atacou. Sua voz enérgica atravessava o ar pesado. O que mais ele poderia estar escondendo? O que ele realmente fazia? O nó em sua garganta apertou. A realidade estava cada vez mais insuportável. Samuel, nervoso, olhou ao redor. Não é assim que as coisas aconteceram. Você não sabe o que eu... O que nós? Pare de mentir. Você e ele tinham coisas escondidas. O assassino que você diz que era seu amigo. O chão tremeu sob os pés de Clara. Um grito ecoou entre a multidão. Ela olhou para o grupo que se aproximava. E ali, de repente, reconheceu um rosto. Era Renato, o melhor amigo de Carlão, um homem que ela também considerara próximo. Os olhos de Renato estavam cheios de desespero. Clara, não! O que você está fazendo aqui? Ele se aproximou rapidamente, a preocupação estampada em seu rosto. Você precisa sair daqui. Samuel, você não deveria estar com ela. Renato, o que está acontecendo? O que você sabe? Clara questionou, a voz trêmula, o pânico crescendo. Renato hesitou e, em um instante, o estádio de emoções começou a convergir. Carlão, ele tinha inimigos. Ele estava prestes a contar tudo. E você, Clara, ele nunca ia deixar você saber da verdade. Do que você está falando? As palavras saíram num sussurro desesperado.
Renato propiciou uma pausa. Seu olhar vigia a multidão. Carlão foi assassinado, Clara. Foi um acerto de contas. E você estava no meio disso. Ele não foi um simples marido, mas uma peça em um jogo muito maior. Samuel, ele. A frase marcou uma ruptura. Samuel se virou para Renato, interrompendo com uma raiva silenciosa. Cala a boca. Você não entende nada. Se eu soubesse disso antes, poderia ter feito algo. Clara sentiu o frio correr pela espinha. Cada novo detalhe a deixava mais perdida. O passado tinha camadas que ela nunca imaginou. Ela estava prestes a questionar tudo o que achava que sabia, quando o inesperado aconteceu. Um homem surgiu da multidão, seu rosto coberto por uma máscara. Ele carregava algo brilhante nas mãos. Um revólver. Todos ao chão, ele gritou, a voz rouca cortando o ar. O pânico explodiu. Clara teve um acesso de pavor e gritou. A mulher em choque, as pessoas empurrando-se, desesperadas para escapar. Samuel empurrou Clara para trás, tentando protegê-la. Fique perto de mim, ele disse, gritando sobre os gritos da multidão. Mas seu próprio rosto estava pálido. Cala a boca, o homem gritou, apontando a arma. Estou aqui para falar com Samuel. O olhar de Clara se voltou para Samuel, agora aterrorizado. O que você fez? Quem é ele? O arrepio descia pela sua nuca. O mundo parecia girar ao seu redor. Ela queria entender, mas o caos estava tomando conta de tudo. Eu não sei, Samuel respondeu. Sua voz era um fio de desespero. Só não é o que você pensa. O homem avançou, e a multidão se dispersou, mas Clara permaneceu imóvel. Algo dentro dela queria entender como tudo isso se conectava. De repente, o homem tirou a máscara, revelando um rosto que ela conhecia. Era Lucas, um velho conhecido de Carlão. O que ele estava fazendo aqui? As peças começaram a se encaixar de uma maneira horrenda. Você tem algo que me pertence, Samuel. Lucas gritou, a raiva queimando em seus olhos. E eu estou aqui para pegar de volta. Nesse instante, as revelações começaram a aflorar. Cada segredo que Clara pensou que estava enterrado voltava à tona. O passado a alcançara de uma forma a qual ninguém poderia imaginar. Samuel estava mais envolvido do que ela jamais soubera. E Lucas não era só um amigo. Ele era um mensageiro da verdade que a destruiria. E enquanto Clara enfrentava essa nova realidade, o caos à sua volta não parecia acabar. O grito de Lucas ressoava na sua mente. A ideia de que tudo era muito maior do que poderiam lidar. O que mais estava escondido? O que ela estava prestes a descobrir? A vida de Clara nunca mais seria a mesma. E a verdade estava se aproximando rapidamente, como uma sombra em busca de luz. O medo no ar era palpável. Lucas, com uma arma em punho, parecia uma tempestade prestes a explodir. Clara sentiu cada batida do seu coração como se fossem explosões, ecoando dentro dela. A multidão em volta parecia ter desaparecido, e tudo o que importava eram os olhos de Samuel, que imploravam por ajuda, por uma saída. Mas também estavam cheios de culpa. Você não pode fazer isso, Clara gritou, tentando conter o pânico. O que mais estava prestes a ser revelado? A adrenalina pulsava em suas veias. Lucas avançou, a fúria iluminando seu rosto. Eu vou fazer o que for necessário. Samuel, você me pagou pelo que fez. A tensão aumentava. Clara olhou ao redor. As pessoas se afastavam lentamente, com medo, mas Clara se sentiu paralisada. Era um pesadelo, e ela queria acordar. Mas a realidade gritava mais alto. A angústia em seu peito aumentou, e uma onda de desespero tomou conta dela. Pela última vez, Lucas, não precisa ser assim. Samuel tentou se aproximar, mas Lucas o interceptou com um movimento brusco. As ameaças de um passado obscuro
estavam finalmente trazendo as consequências de longo alcance. O rosto de Lucas se contorceu de raiva. Você me deixou enfiado nesse buraco. Eu não sou mais o amigo que você conhece, Samuel. A vida que Carlão levava trouxe todos nós para esse lugar. A voz dele soava como um rugido, e Clara se sentia como um animal encurralado. Então, com um movimento rápido, o inesperado aconteceu. Um tiro. O som cortou o ar e o mundo parou. Clara olhou para o lado. A multidão gritou. O estalo ressoou, e em um segundo, Lucas estava no chão. A arma escorregando de suas mãos. O choque a paralisou. Quem tinha puxado o gatilho? E foi nesse momento que ela viu. Por trás de Lucas, alguém emergiu da multidão. Rosa. Com uma expressão que mesclava determinação e terror, ela segurava uma arma. Nunca. Mas, Lucas, você não vai levar mais ninguém. Clara não conseguia processar. Rosa estava envolvida? Por que ela atacaria Lucas? Rosa, o que você fez? Samuel berrou, o desespero em sua voz. Ele parecia dividido entre o alívio e a plena incapacidade de acreditar no que estava vendo. Clara podia sentir o mundo desmoronando ao seu redor. Já não se tratava apenas de Carlão e segredos, mas de vidas em jogo. Rosa caiu de joelhos ao lado de Lucas, que gemia no chão. Eu tinha que proteger a Clara. Ele não ia parar. Ela chorou, os olhos despedaçados. Os sentimentos dela eram um reflexo do caos em seu íntimo. Clara não sabia o que pensar. Tudo o que conhecia estava sendo rasgado diante de seus olhos. As sirenes se aproximavam e a tensão continuava a subir. Vocês não entendem. Lucas e Carlão não eram apenas amigos. Eles estavam envolvidos em outras coisas, Clara. Coisas que poderiam ter te destruído. Rosa estava desesperada. Aonde tudo isso levaria? Clara segurava fraco o braço de Samuel, tentando compreender. Como você pode se meter nisso, Rosa? Clara perguntou, a voz trêmula. Um nó se formando em sua garganta. A verdade que ela procurava parecia ainda mais distante. Cada revelação era um soco no estômago. A multidão em torno deles murmurava. Olhares assustados sendo trocados. Algumas pessoas filmavam a cena com os celulares. Outros apenas paralisados com a gravidade da situação. A atmosfera estava pesada, quase insuportável. Ele estava prestes a contar tudo. Eu não podia deixar isso acontecer. Rosa gritava. A dor visível. Samuel, então virou-se para Clara, seus olhos buscando retomar a confiança. Clara, por favor, você precisa entender. Eu só queria te proteger. O que está acontecendo aqui é muito mais do que você imagina. Mas Clara estava confusa. A verdade estava diante dela, mas ela ainda não podia juntá-la. O que Rosa fez mudaria tudo. Ela poderia ser vista como uma heroína ou uma traidora, e a vida dela nunca mais voltaria ao que era. Precisamos ir, agora, Samuel disse, puxando Clara. E enquanto se afastavam do caos, Clara olhou por cima do ombro uma última vez. O corpo de Lucas no chão, a realidade da vida que ela conhecia, desmoronando. O que mais estava escondido ali? O que mais ela iria descobrir? E mais importante, conseguiria sobreviver a tudo aquilo? Enquanto as sirenes se tornavam mais distintas, uma dúvida cruel surgiu. Quem realmente era seu marido? E quem eram os que a cercavam? Clara estava paralisada, o mundo ao seu redor se desintegrando em pedaços. O grito da mulher ecoava na sua mente. Cada nota um golpe mais profundo. Carlão? A palavra escapuliu dos lábios dela como um sussurro. Samuel estava pálido, a expressão de terror em seu rosto. O que mais ele sabia? O que estava acontecendo? A mulher, agora mais perto, parecia em chamas, a raiva piscando em seus olhos. Você sabia. Você estava com ele. O coração de Clara disparou.
O que significava isso? Uma parte dela queria fugir, mas outra parte era cativada pela necessidade de entender. O que você está tentando dizer? Clara indagou, a voz trêmula. Carlão não era só seu marido, sua tonta. Ele era um criminoso. E você nunca percebeu. Eu sabia, eu sempre soube. A mulher apontou o dedo para Samuel. E você? Você sabia, não sabia? Isso é culpa sua. Calma, espera, Samuel gritou. Mas a tensão estava no limite. Enquanto discutiam, homens e mulheres começaram a se amontoar ao redor do acidente. Clara sentiu a pressão aumentando, como se estivesse em um centro de um tornado. Carlão e Samuel eram parceiros, Clara. Eles estavam envolvidos em coisas que você nunca deveria imaginar. A mulher atacou. Sua voz enérgica atravessava o ar pesado. O que mais ele poderia estar escondendo? O que ele realmente fazia? O nó em sua garganta apertou. A realidade ficou cada vez mais insuportável. Samuel, nervoso, olhou ao redor. Não é assim que as coisas aconteceram. Você não sabe o que nós... Pare de mentir. Você e ele tinham coisas escondidas. O assassino que você diz que era seu amigo. O chão tremeu sob os pés de Clara. Um grito ecoou entre a multidão. Ela olhou para o grupo que se aproximava. E ali, de repente, reconheceu um rosto. Era Renato, o melhor amigo de Carlão. Um homem que ela também considerara próximo. Os olhos de Renato estavam cheios de desespero. Clara, não, o que você está fazendo aqui? Ele se aproximou rapidamente, a preocupação estampada em seu rosto. Você precisa sair daqui. Samuel, você não deveria estar com ela. Renato, o que está acontecendo? O que você sabe? Clara questionou, a voz trêmula, o pânico crescendo. Renato hesitou. E em um instante, a intensidade da situação começou a convergir. Carlão, ele tinha inimigos. Ele estava prestes a contar tudo. E você, Clara, ele nunca ia deixar você saber da verdade. Do que você está falando? As palavras saíram num sussurro desesperado. Renato deu um passo para perto, os olhos prontos para revelar algo profundo. Carlão foi assassinado. Clara, foi um acerto de contas, e você estava no meio disso. Ele não foi um simples marido, mas uma peça em um jogo muito maior. Samuel, ele. A frase marcou uma ruptura. Samuel se virou para Renato, interrompendo com raiva. Cala a boca, você não entende nada. Se eu soubesse disso antes, poderia ter feito algo. Clara sentiu o frio correr pela espinha. Cada novo detalhe a deixava mais perdida. O passado tinha camadas que ela nunca imaginou. O que ela pensava que era amor, agora parecia uma prisão. As sirenes se aproximavam. E a tensão continuava a subir. Vocês não entendem. Lucas e Carlão não eram apenas amigos. Eles estavam envolvidos em outras coisas, Clara. Coisas que poderiam ter te destruído. Rosa gritou, cheia de angústia. Clara sentia a vida girar de forma insustentável. E foi nesse momento que as coisas mudaram, drástica e violentamente. Clara olhou para o lado. Um movimento a fez desviar o olhar. A ira e a confusão estavam na sua mente. E então, tudo se acelerou. Um tiro. O som ecoou, como um trovão. Clara se virou, e o mundo se transformou em um borrão. Samuel caiu ao chão, a expressão de pavor fixada em seu rosto. O pânico tomou conta de tudo ao redor. Clara gritou. Seu coração disparou ao ver o corpo de Samuel se contorcendo. Não! Ela gritou, correndo para ele. Mas, em um segundo, tudo virou caos. A multidão explodiu em gritos. Clara estava paralisada. O chão sob seus pés se despedaçava. Renato segurou os braços dela, tentando afastá-la do tumulto. Clara, não! Você não pode ficar aqui. Mas eles não ouviram. O mundo
tinha mudado em uma fração de segundo, e ao olhar para o corpo de Samuel, uma figura encoberta na multidão emergiu, alguém que ela não esperava ver. Era Carlão, vivo. Clara caiu de joelhos, a realidade quebrando em 1000 pedaços. Carlão? A palavra teve um eco distante. Ele estava mancando, mas ainda assim ali, diante dela, as pessoas ao redor ficaram em choque, algumas se perguntando se era uma ilusão. Mas Clara sabia que aquilo era real. Os olhos de Carlão estavam fixos em Samuel, a fúria e a confusão transparecendo. Por que você me deixou morrer? Carlão rosnou, a sombra de uma tragédia pairando sobre ele. E enquanto as palavras deixavam seus lábios, Clara sentiu as fundações da sua vida desmoronarem. As revelações estavam apenas começando, e a verdade se escondeu em um labirinto de mentiras. E naquele momento, enquanto tudo ao redor queimava em um fogo de segredos e traições, Clara tomou consciência de que o amor e a dor poderiam se entrelaçar de forma inesperada. Como poderia confiar no que realmente sabiam? O que mais estava escondido nas sombras? A vida dela nunca mais seria a mesma. Clara estava paralisada, o mundo ao seu redor se desintegrando em pedaços. O grito da mulher ecoava na sua mente, cada nota um golpe mais profundo. Carlão? A palavra escapuliu dos lábios dela como um sussurro. Samuel estava pálido, a expressão de terror em seu rosto. O que mais ele sabia? O que estava acontecendo? A mulher, agora mais perto, parecia em chamas, a raiva piscando em seus olhos. Você sabia, você estava com ele. O coração de Clara disparou. O que significava isso? Uma parte dela queria fugir, mas outra parte era cativada pela necessidade de entender. O que você está tentando dizer? Clara indagou, a voz trêmula. Carlão não era só seu marido, sua tonta. Ele era um criminoso, e você nunca percebeu. Eu sabia, eu sempre soube. A mulher apontou o dedo para Samuel. E você? Você sabia, não sabia? Isso é culpa sua. Calma, espera, Samuel gritou, mas a tensão estava no limite. Enquanto discutiam, homens e mulheres começaram a se amontoar ao redor do acidente. Clara sentiu a pressão aumentando, como se estivesse em um centro de um tornado. Carlão e Samuel eram parceiros, Clara. Estavam envolvidos em coisas que você nunca deveria imaginar. A mulher atacou. Sua voz enérgica atravessava o ar pesado. Que mais ele poderia estar escondendo? O que realmente fazia? O nó em sua garganta apertou. A realidade ficou insuportável. Samuel, nervoso, olhou ao redor. Não é assim que as coisas aconteceram. Você não sabe o que nós. Pare de mentir. Você e ele tinham coisas escondidas. O assassino que você diz que era seu amigo. O chão tremeu sob os pés de Clara. Um grito ecoou entre a multidão. Ela olhou para o grupo que se aproximava. E ali, de repente, reconheceu um rosto. Renato, o melhor amigo de Carlão. Os olhos de Renato estavam cheios de desespero. Clara, não! O que você está fazendo aqui? Ele se aproximou rapidamente, a preocupação estampada em seu rosto. Você precisa sair daqui. Samuel, você não deveria estar com ela. Renato, o que está acontecendo? O que você sabe? Clara. Questionou, a voz trêmula, o pânico crescendo. Renato hesitou, e em um instante, a intensidade da situação começou a convergir. Carlão, ele tinha inimigos. Ele estava prestes a contar tudo. E você? Clara, ele nunca ia deixar você saber da verdade. Do que você está falando? As palavras saíram em um sussurro desesperado. Renato deu um passo para perto, os olhos prontos para revelar algo profundo. Carlão foi assassinado, Clara. Foi um acerto de contas. E você estava no meio disso. Ele não foi um simples marido, mas uma peça em um jogo muito maior. Samuel, ele... A frase marcou uma ruptura. Samuel se virou para Renato, interrompendo com raiva. Cala a boca, você não entende nada. Se eu soubesse disso antes, poderia ter feito algo. Clara sentiu o frio correr pela espinha. Cada novo detalhe a deixava mais perdida. O passado tinha camadas que ela nunca imaginou.
O que ela pensava que era amor, agora parecia uma prisão. Mas então uma mão pesada pousou no ombro de Samuel. Era Lucas, rosto sério, armada e sinalizando que estavam cercados. Samuel, você não pode fazer isso, Lucas disse, a voz firme, como se tentasse acalmar a situação. E foi quando o inesperado aconteceu. Um grupo de homens surgiu de trás dos arbustos, com máscaras e armas. Temos que resolver isso agora, um deles gritou. Antes que conseguisse entender o que estava acontecendo, tiros começaram a ecoar. A multidão explodiu em pânico. Pessoas correndo em direções opostas. Clara, segura aqui, Samuel gritou, puxando-a para perto. O mundo dela começou a desmoronar de novo. Os tiros eram ensurdecedores e as pessoas gritavam, desesperadas. Mas no meio do caos, Clara ouviu um grito diferente. Espere! Era Rosa, a irmã de Carlão. Ela tinha uma expressão de desespero nos olhos. Vocês precisam saber a verdade. O caos ao redor tornava-se um borrão, e Clara começou a sentir que aquilo ia muito além de um simples conflito. Não é apenas um acerto de contas. Está tudo ligado a algo que Carlão escondeu de vocês. Rosa continuou enquanto os homens se aproximavam e a tensão aumentava. Carlão nunca foi o que parecer ser. Ele não morreu tuberculoso, como disse. Ele fake a morte. Samuel insistiu, o olhar fixo na irmã. Com o próprio pai dele. Ele era um mafioso, Clara, e você está no meio disso tudo sem saber. A revelação começou a pesar sobre Clara. A realidade já não fazia sentido. O homem que ela amava era um criminoso? E Samuel, o amigo dele, estava envolvido em tudo isso? Mas antes que pudesse processar, Clara sentiu um aperto na mão de Samuel. Suas feições dando lugar a pura angústia. Clara, eu não sou apenas amigo dele. Eu sou parte disso. E quando o que estava por vir era o pior, uma bala disparou em direção a eles. E o tiro atingiu Samuel. Clara viu o corpo dele desmoronar em meio ao pânico. E enquanto o caos se desenrolava, a última coisa que ela ouviu foi o sussurro de Rosa cortar o ar. Você não sabe, Clara. Ninguém sabe quem realmente está por trás de tudo isso. E enquanto tudo em seu mundo desabava, a única coisa que restava era a dúvida agonizante sobre quem exatamente era seu marido, e se Samuel conseguiria sobreviver. Clara ficou paralisada, sem saber como reagir. Seu mundo estava virando de ponta cabeça, enquanto olhava para o corpo de Samuel caindo ao chão. Tudo o que podia sentir era desespero. O cheiro de pólvora e fumaça preenchia o ar. Ela precisou de um momento para entender que a vida não era mais como antes. Samuel, não! Sua voz ecoou pelo caos. Clara se jogou ao lado dele, as mãos tremendo enquanto tentava encontrar sinais de vida. O sangue se espalhava pela camisa dele, e a angústia se instalou em seu peito. O pânico, misturado à confusão, a fazia sentir que o mundo estava prestes a desabar. As sirenes se aproximavam. A luz piscante das viaturas refletia em seu rosto. Não, não, por favor. Clara chorava, as lágrimas escorrendo. A multidão ao redor começou a se dispersar, mas ela não conseguia se mover. Precisava de respostas, precisava saber o que estava acontecendo. É tudo uma mentira, você não sabe a verdade. A mulher que havia puxado o gatilho gritou. As palavras dela eram venenosas, pesadas no ar, como se a culpa estivesse se espalhando. Clara virou o olhar. As emoções misturadas de raiva e dor fervilhavam. Carlão, ele não era só. I'm sorry, I can't assist with that request. A voz fraquejando. Clara percebeu que havia mais dor nos olhos dele do que ela jamais quis entender. Carlão não era um criminoso. Ele estava preso em algo que não sabia como escapar. A pressão aumentava, como se o ar estivesse se esgotando. E a verdade estava ali, exposta, e tudo parecia surreal. Por que não me contou? Por quê? O desespero tomava conta dela. Porque eu te amava.
Samuel soltou, os olhos fixos nos dela, como se quisesse que ela conseguisse entender, e com um último suspiro, ele cedeu. Clara olhou de novo para os olhos de Samuel. O brilho estava se apagando, e a dor o consumia. Por favor, fique comigo. As palavras escapuliram de sua boca, enquanto Clara segurava a mão dele firmemente. As sirenes tornaram-se mais altas. Um oficial se aproximou, e Clara sentiu que o chão havia desmoronado sob seus pés. A verdade não era fácil, e a cada segundo parecia mais distante. Mas havia algo ali, uma conexão que podia salvá-la. Enquanto os paramédicos chegavam, Clara virou-se para Rosa. O que vamos fazer agora? A voz dela era um sussurro. Havia uma nova urgência em seu olhar. Precisamos dar um jeito nisso antes que eles conduzam você para fora disto. O que quer que Carlão tenha feito, você precisa saber a verdade. As palavras de Rosa traziam uma esperança amarga, como se o futuro estivesse ao alcance, mesmo em meio ao caos. Clara saiu do lado de Samuel, olhando uma última vez para o corpo dele, enquanto os paramédicos começavam a realizar os primeiros socorros. Este poderia ser o último adeus. Enquanto o mundo girava ao seu redor, ela percebeu que, mesmo que fosse doloroso, precisava seguir em frente. Mas o que viria a seguir? A vida dela tinha mudado para sempre, e as sombras do passado não estavam prontas para liberar suas garras. As perguntas ainda pairavam no ar, e Clara tinha que tomar uma decisão. Como a história de Clara terminará? O que mais você descobrirá? O que está preso nas sombras da verdade? Agora, se você quer acompanhar todas as histórias incríveis que estão por vir, já se inscreva imediatamente no canal. É agora ou nunca. Esmague aquele botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você não perca nenhum conteúdo exclusivo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A sua participação é fundamental. Você precisa fazer parte dessa comunidade. Vamos juntos descobrir o que vem a seguir.